A paz do Senhor. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o que esta palavra nos diz, que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Ele imita as coisas de Deus. Então nem tudo que se parece ser de Deus, nem todo mundo que se diz ser de Deus, nem todos os acontecimentos e milagres que se parecem com milagres de Deus são realmente de Deus. Aí Deus ele nos traz um alerta através desta palavra, que nós venhamos a ficar firme na palavra de Deus, que nós venhamos examinar as escrituras para saber se realmente esses milagres, esses acontecimentos vêm da parte de Deus. Porque aqui no versículo 15 diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui diz que muitos servos do diabo se disfarçam de servos de Deus. Então nós temos que analisar bastante as escrituras para que a gente venha reconhecê-los, para que a gente venha entender quem são eles. Quando vem um povo falando de Deus, mas que a sua doutrina não tem nada a ver com a doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina que está na Bíblia, nós temos que não seguir essas pessoas, nós temos que não ter essas pessoas como exemplo, porque elas não estão servindo a Deus, mesmo que se pareça com as coisas de Deus, mas elas não estão servindo a Deus. Quando nós olhamos aquela passagem que fala da tentação de Jesus, quando o diabo ele aparece e ele diz que se prostrado Jesus adorar ele, terá o reino, terá riquezas. Então nós vemos aí que o diabo ele traz riquezas, muitas vezes ele pode sim fazer com que alguém venha prosperar, ele pode sim fazer alguns milagres, como é dito, não é, que fará sinais e prodígios lá em Mateus 24. O diabo ele pode sim fazer maravilhas, sinais e prodígios, milagres, coisas que se parecem ser de Deus, mas como nós iremos identificar? É muito simples, é examinando as escrituras e saber se aquelas pessoas que se dizem ser de Deus estão realmente falando a sã doutrina da Bíblia, ou se elas estão pegando versículos isolados, ou se ela está pegando a palavra de Deus e trazendo um significado para o que ela realmente acha e não o verdadeiro significado. Então nesta palavra diz que pessoas, elas se dizem ser de Deus, mas não são de Deus, elas são servas do diabo, porque elas vêm com uma nova doutrina, uma doutrina que não tem na Bíblia, uma doutrina que é diferente da sã doutrina de Deus. Então daí nós vamos analisar, porque muitas pessoas têm pego sim versículos isolados e têm feito toda uma mudança no significado da palavra. Então nós temos que analisar e saber bem quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos tendo como exemplo. O diabo ele se disfarça de anjo de luz, ele imita as coisas de Deus, e por isso nós temos que ficar alerta e saber que nem todos os milagres, nem toda a prosperidade, nem todo mundo que se diz ser de Deus é realmente de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?